Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos a nossa 55ª questão da nossa sessão Leis de Newton para os Sagazes. Questão extraída do livro Tópicos da Física. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Questão 55, Tópicos da Física. A velocidade escalar de um carrinho de massa 6,0 kg que percorre uma pista retilínea varia em função do tempo conforme o gráfico, abaixo. Determine a velocidade escalar média do carrinho no intervalo de 0 a 20 segundos. B. A intensidade da força resultante no carrinho nos intervalos de 0 a 10 segundos e de 10 segundos a 20 segundos. Bom, como vocês podem ver, essa questão traz algo diferente que a gente não fez praticamente aqui até agora no canal, que é trabalhar com os dados de cinemática. É apresentado para vocês o gráfico da velocidade em função do tempo. Eu tenho um primeiro trecho linear, então a velocidade cresce linearmente, de 0 a 10 segundos. Depois de 10 a 20 segundos, a velocidade permanece constante. Então eu posso, de certa maneira, dizer o seguinte para vocês, que nesse primeiro trecho de 0 a 10, eu vou ter um movimento uniforme variado. Isso quer dizer que a aceleração é constante. Por outro lado, de 10 a 20, eu vou ter simplesmente um movimento uniforme. Então, são dois movimentos combinados. Então, cresce linearmente, de 0 a 10 segundos ele atinge uma velocidade de 12 metros por segundo, saindo do repouso, num movimento uniforme variado, cuja aceleração é constante. E depois de 10 a 20 segundos, ele mantém a velocidade que ele adquiriu no primeiro trecho de movimento uniforme variado, o que faz com que o nosso segundo trecho seja de um movimento uniforme. É oferecido a massa do corpo de 6 kg e algumas perguntas, algumas têm a ver com a cinemática e outras, a letra B, com dinâmica. Eu primeiro pergunto para vocês qual a velocidade média no trecho todo, de 0 a 20 segundos, e depois a força resultante, dividindo de 0 a 10 e de 10 a 20. Ora, a área do gráfico V por T é numericamente igual à variação de posição. Então, ao calcular a área desse gráfico, V por T, eu tenho acesso, no intervalo em que eu tomar em consideração, toda a variação de posição. E essa figura é um trapézio. A área de um trapézio é base menor mais base maior vezes altura sobre 2. A base menor aqui, 20 menos 10, é 10. A base maior, 20. A altura é 12. Então, 10 mais 20 vezes 12 sobre 2. 10 mais 20, 30 sobre 2, 15. 15 vezes 12, 180 metros. Então, a área é de 180, correspondente, então, a uma variação de posição de 180 metros. Velocidade média, eu pego toda a variação de posição e divido pelo tempo. O tempo em consideração aqui é 20 segundos. Então, 180 metros em 20 segundos nos oferece uma velocidade de 9 metros por segundo. Então, vencemos aí o primeiro item A, que é um item tipicamente de cinemática. Agora eu quero o item B, com a força resultante de 0 a 10. Lembrando a vocês que esse nosso primeiro trecho é um trecho de movimento uniforme variado, a aceleração é constante. Como é que eu posso, então, achar a aceleração que é constante? Basicamente fazendo ΔV sobre ΔT. Se a aceleração é constante, ela acaba sendo igual à aceleração média. Ela não varia no intervalo. Então, eu posso pegar o ΔV e dividir pelo ΔT, que eu vou ter a aceleração média, que coincide com o valor da aceleração quando o movimento é uniforme variado, aceleração constante. ΔV, velocidade final 12, inicial é 0, então ΔV é 12 no intervalo de 10 segundos, que vai dar 1,2 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar a força resultante, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que nos diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração resultante. A massa é de 6 kg, a aceleração resultante é de 1,2 metros por segundo ao quadrado, fazendo a multiplicação 7,2 newtons. Nós temos também que encontrar a força resultante no segundo trecho, que é o trecho que vai de 10 a 20. Ora, como eu já tinha falado para você, nesse trecho a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ela não varia. Se ela não varia, não tem aceleração. Se não tem aceleração, como pela segunda lei de Newton, F é igual a ma, sem aceleração, força resultante é massa vezes zero aceleração, vai dar zero. Ou seja, um corpo que tem movimento uniforme, nós sabemos que a força resultante que atua sobre ele tem que ser zero. Né? Então, no segundo trecho é 0, no primeiro trecho, 7,2 newtons.
Com isso nós encerramos essa questão. A questão não é difícil, mas nos obriga a trabalhar com um gráfico de V em função do T e aí extrair algumas informações, não só de cinemática, como de dinâmica. Forte abraço a todos, espero que tenham compreendido. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, continuem assistindo nossas próximas videoaulas. Aprendam leis de Newton aqui, no canal do professor Bruno Amorim. Repitam comigo o nosso lema: eu vou passar.